Bom, quando a gente fala de equilíbrio de troca, não dá para a gente deixar de falar de um conceito muito importante que é a codependência emocional. A codependência emocional é um padrão relacional no qual a pessoa coloca o bem-estar, as emoções e as necessidades do outro acima das suas próprias, como uma forma inconsciente de manter o vínculo e evitar o abandono. Então, o que é a dor, na verdade, central desse lugar onde eu muitas vezes gero desequilíbrio nas minhas relações? Faço isso porque eu estou evitando o abandono, né? Eu faço isso porque eu tenho mecanismos de defesas construído e dentro da minha fantasia, essa é a maneira certa de agir para evitar, né, que o outro vá embora, para tentar ter algum controle dentro da relação. Só que isso se torna doentio e desgasta, na verdade, a relação. Então, na verdade, a codependência é uma forma de se relacionar baseada no medo, na autoanulação e na tentativa de controle disfarçada de cuidado, amor ou lealdade. É quando o amor deixa de ser encontro e vira, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Quais são as características centrais da codependência? Medo intenso de rejeição ou abandono, sensação de culpa ao priorizar a si mesmo, autoestima dependente da aprovação do outro, vínculo emocional com pessoas indisponíveis, instáveis ou abusivas, desejo de salvar, ajustar ou consertar a outra pessoa, tolerância excessiva à dor relacional, então pessoas que vão ao extremo, né, que vivenciam até mesmo violência física, emocional, né, um nível de abuso muito grande, a incapacidade ao se desconectar mesmo sabendo que aquele vínculo é extremamente destrutivo. Por que que os codependentes eles se doam demais? A raiz está no medo do abandono. Para a pessoa codependente, o amor foi aprendido como: se eu não for necessária, eu vou ser deixada. Se eu não der tudo de mim, eu não vou receber nada. Ou seja, a oferta excessiva de cuidado, atenção, escuta ou presença não é só generosidade, é uma estratégia de sobrevivência emocional. Se eu me doar o suficiente, essa é a fantasia, você não vai me abandonar. Então a defesa por trás é o controle travestido de amor. O codependente geralmente não percebe que está tentando controlar aquele vínculo, mas por baixo daquela doação há um mecanismo inconsciente que diz: se eu não for boa o bastante, se eu não resolver tudo para você, então você não vai ficar. Então esse é um amor condicionado. E aí que está aquele desequilíbrio que eu já mencionei para vocês. Isso não é maldade, muitas vezes a pessoa não faz por mal, né, buscar esse controle. É uma defesa, na verdade, é o sistema nervoso da pessoa reagindo com hiperdisponibilidade, alerta constante, autoabandono e tudo isso para evitar a sensação mais temida que a pessoa sente, de o medo de ser deixado novamente. Então, em algum momento ela sentiu isso e ela não quer mais visitar essa dor novamente, e por isso ela criou uma série de defesas para tentar se proteger disso, só que todas essas defesas são falhas. Ela acaba vivendo aquilo que a gente chama na psicanálise, muitas vezes, que a gente consegue visitar nas constelações também, de compulsão à repetição. A dor fica sendo repetida. Por quê? Porque o trauma não foi elaborado, a dor não foi elaborada. Então é por isso que ela reencena muitas vezes aquela situação na vida dela, porque ela não olhou para dentro, porque ela não viveu aquele luto que eu já mencionei aqui para vocês lá nesse aspecto emocional dentro dela. Então, para a gente poder entender um pouco sobre codependência, eu quero trazer um pouco da história desse termo. Então, o conceito por trás dessa palavra codependência emocional está profundamente ligada ao estudo de vícios e a dinâmica familiar disfuncional, especialmente no contexto de alcoolismo e abuso de substâncias. Ou seja, a pessoa que se torna codependente emocional, e aí a gente vai ver os dois polos, o ativo e o passivo aqui, né? Porque, como eu falei para vocês, a codependência é um modo de se relacionar, ou seja, se eu sou codependente, eu me relaciono com uma pessoa que também é codependente, né? E a gente fica construindo a nossa relação em torno desses polos, em torno dessa doação excessiva e essa dependência excessiva. Então, por quê? Da onde que surgiu isso?
Lá nas décadas de 1940 e 1950, naquele grupo do Al-Anon, né, o conceito codependência começou a tomar forma. Então, quando o Al-Anon Family Groups foi fundado, o Al-Anon é uma organização de apoio para familiares e amigos de alcoólicos, criada após o surgimento dos Alcoólicos Anônimos, lá em 1935. Durante as reuniões do Al-Anon, notou-se que os cônjuges e familiares de alcoólicos frequentemente exibiam comportamentos que as ligavam emocionalmente ao vício daquele ente querido, assumindo responsabilidades excessivas e vivendo em função do problema do outro. Essa interação disfuncional era vista como parte do problema do alcoolismo em si. E aí surgiu uma expansão desse olhar, né? Entendeu-se que a codependência ela não surge somente a partir do relacionamento com um alcoólatra, mas pode surgir também, por exemplo, se você se relacionou de forma muito próxima com alguém com traços narcisistas, por exemplo, com alguém dependente de outra forma, né? Depende de cuidados. Então, às vezes, um irmão que tem uma certa falta de mobilidade, tem algum tipo de problema ali que se torna dependente de uma certa maneira, você pode ter adquirido traços a partir dessa convivência, né? Porque a codependência ela é desenvolvida no modo de se relacionar por causa dessa estrutura básica. Então, durante as décadas de 1970 e 1980, o estudo do vício e da disfunção familiar se expandiu para além do alcoolismo. O termo codependência começou a ser utilizado para descrever comportamentos semelhantes em familiares de pessoas com outros tipos de dependência, como drogas, jogos de azar ou até mesmo vícios emocionais e comportamentais. Então, ramificou muito mais, né? Tornou-se até muito mais subjetivo, na verdade. Então, antes era uma classificação que a gente entendia, né, que era dada somente para quem conviveu muito próximo com alguém que era alcoólatra, e isso começou a se expandir para diversos outros tipos de relação. Então, na codependência emocional, nós podemos observar, então, dentro dessa estrutura de relacionamento, a existência de dois polos que interagem entre si, o polo passivo e o polo ativo. Esses papéis são complementares e formam uma dinâmica onde ambos os envolvidos dependem um do outro para manter a relação codependente. Aqui quero trazer para você as características de cada polo. Então, o polo ativo, que é aquela pessoa mais responsável, é o que tende a assumir o papel de cuidador ou resgatador, aquele salvador, na verdade, aquele que vai salvar outra pessoa. Essa pessoa frequentemente se sacrifica e prioriza as necessidades do outro, negligenciando as suas próprias e também os seus próprios desejos. Quais são as características da pessoa que vive nesse polo ativo? Entenda uma coisa, a codependência ela pode transitar entre os papéis. Então, por exemplo, dentro de uma relação, você pode construir essa característica de ser o polo ativo. Vamos supor que você é uma mãe que cuida dos filhos. E dentro dessa relação com os teus filhos, você percebe essa característica do polo ativo, onde você se sacrifica, onde você se esgota emocionalmente, onde você assume todas as responsabilidades, onde você evita o crescimento muitas vezes dos teus filhos, porque tem medo, né, da síndrome do ninho vazio, que eles vão embora muitas vezes. Mas na relação com o teu cônjuge, por exemplo, você se vê no polo passivo, naquele que recebe, naquele que muitas vezes não retribui. Então, isso a gente pode transitar entre esses papéis a depender da configuração das relações. Mas vamos lá para as características. Então, o polo ativo tem uma característica de autossacrifício, coloca as necessidades e desejos do outro acima dos seus próprios, muitas vezes até o ponto de esgotamento emocional e físico, busca aprovação constante, então procura a validação e o reconhecimento do polo passivo, muitas vezes, acreditando que a sua autoestima depende disso. Tem medo do abandono também, então tem um forte medo de ser rejeitado ou abandonado, o que leva a fazer tudo para agradar outra pessoa. Tem muita dificuldade de estabelecer limites, não consegue dizer não, tem dificuldade em estabelecer limites saudáveis, permite que o outro controle ou manipule a situação através de uma postura também vitimizada, então vai se envolvendo nesse discurso vitimado e vai muitas vezes assumindo responsabilidades que não lhe competem.
possui ali um alto nível de dependência emocional, então depende emocionalmente do polo passivo para se sentir valioso, ou seja, eu dependo do outro para me sentir útil, para me sentir necessário, para me sentir amado, e fica muito perdido sem a outra pessoa, sem essa pessoa dependente do lado. Sente culpa quando tenta priorizar as próprias necessidades ou quando o relacionamento entra em conflito, por exemplo, assumindo a responsabilidade pelos problemas do outro. E agora a gente vai falar do polo passivo, como que ele é, né? O polo passivo, por outro lado, geralmente assume o papel de dependente ou controlador. Essa pessoa frequentemente depende do polo ativo para receber cuidados, apoio emocional ou evitar enfrentar suas próprias inseguranças e responsabilidades. Algumas características desse polo: controle e manipulação. Então pode manipular o polo ativo para obter aquilo que deseja, se utiliza da culpa, se utiliza da crítica como forma de controle emocional, depende de cuidados das outras pessoas, então depende do polo ativo para atender às suas necessidades emocionais, físicas, práticas, muitas vezes até sem reciprocidade. Tem um certo egoísmo, então foca principalmente em si mesmo, nas suas necessidades principais, sem considerar muitas vezes ou até respeitar os limites do outro polo. Tem medo da responsabilidade, então muitas vezes evita assumir responsabilidade por suas próprias emoções e problemas, preferindo que o polo ativo cuide de tudo. Tem uma necessidade, muitas vezes até sutil, de poder, então pode sentir a necessidade de exercer poder ou controle sobre o outro para manter a sua própria sensação de segurança e estabilidade. Isso aqui é muito comum nos narcisistas, inclusive. Então, a pessoa que se relaciona com um narcisista muitas vezes também é dependente, né? E ele vai controlando através ali da manipulação sutil, né? Através desse controle disfarçado, resistência à mudança. Então esse polo tem muita resistência a mudar. O polo passivo pode resistir a mudanças na dinâmica do relacionamento, pois teme perder o controle ou enfrentar as suas próprias inseguranças. Então aqui, gente, ambos os polos, tanto ativo quanto passivo, estão ganhando algo com essa dinâmica. É isso que você precisa entender. Existem ganhos aqui, é por isso que você se mantém nesse lugar. Existem ganhos e medos que muitas vezes as pessoas não querem enfrentar, é por isso que elas vão para esse lugar. Só que é muito importante entender que esses ganhos eles são secundários e eles mantêm a relação adoecida. É exatamente isso que muitas vezes essa dinâmica de codependência e dependência revela. Então, alguns ganhos muitas vezes que você tem dependendo da postura, né? Se sacrificar para cuidar, por exemplo, qual que é o ganho? Se sente importante, se sente insubstituível, se sente melhor. Agradar para evitar o abandono, mantém o outro por perto sem precisar ser autêntico. Dizer sempre sim, evita confronto e protege a pessoa da rejeição. Assumir a culpa, se mantém no controle da relação, né? Então, se é minha culpa, eu posso consertar. Então aqui é muito codependente do polo ativo, né? Não impõe limites. Qual é o ganho? Continua sendo amado pelo que faz e não por quem é de verdade. Agora do polo passivo, né? Quais são os ganhos? Da manipulação com culpa ou silêncio, o que ele ganha? Ele mantém o controle sem precisar mudar. Se vitimiza ou resiste à mudança, qual é o ganho? Evitar enfrentar suas feridas e responsabilidades. Recebe cuidado sem reciprocidade. Então, se sente no direito de ser servido e poupado. Esse é o ganho. Rejeita a ajuda real. Então, ele está evitando o amadurecimento emocional. Faz o outro de espelho, projeta a própria dor e evita olhar para si. Então, existe sempre uma motivação oculta, né? Manter toda essa situação faz você evitar muitas vezes a dor do abandono ali, né? Ou até evitar algumas responsabilidades. Então, como que a gente muda essa dinâmica? Para o polo ativo, reconhecer que você não é responsável pelo outro, aprender a dizer não, trocar o ser necessário por ser verdadeiro. Você precisa aprender a ser verdadeiro com você. Aonde que você aprendeu que você não tem escolha, que você não pode ser você, que você tem que pisar em ovos, que você tem que colocar o outro num pedestal, que o outro precisa te escolher e você não tem escolha nenhuma. Onde você aprendeu isso? Isso não é uma relação recíproca. Praticar a presença em vez do salvamento. Então, praticar uma certa distância saudável, olhar o problema através de um ponto de observação e não emocionalmente envolvido com aquilo. Então, tudo isso são posturas que precisam ser implementadas.
Para o polo passivo, assumir responsabilidade pela própria dor, parar de manipular com silêncio, culpa ou vitimismo, praticar a autonomia emocional, então pequenas decisões que você vai sustentando no seu processo, né, com autoacolhimento, com presença. Muitas vezes precisa dar limite para o outro também, em que sentido, né, para o outro não se envolver demais naquilo que é seu, não expor tanto, né, confiar também nas próprias decisões, confiar no próprio caminho, trocar o controle também por vulnerabilidade real. Então, parar de manipular, parar de querer muitas vezes ter ganhos através da própria vitimização. Tudo isso é extremamente necessário para a mudança acontecer.